Shalom, Adonai Aleichem. Estou aqui com mais um vídeo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, cujo propósito é exortar, despertar, puxar a orelha do povo que se diz crente do nosso país, porque o momento de Deus agora não é de trazer bênção, de prosperidade material como estão querendo aí. O momento de Deus agora é apertar o parafuso, pois ele colocou a nação na mão de Nabucodonosor para fazer com que os crentes tomem vergonha na cara, saiam do estado de engano, letargia, de mentira, abandonem os falsos líderes que são falsos profetas, que 99% foi desmascarado nessas eleições agora, e é o momento de Deus. É o momento de Deus dizer para vocês: consertem, mudem, abandonem seus atos pecaminosos, sejam santos de espírito, alma e corpo, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Também é momento de vocês consagrarem o espírito, a alma e o corpo de vocês a Deus, conforme está escrito em Romanos 12, capítulo 1, versículo 2 e 3. E também é momento de vocês se tornarem santos, conforme está em Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, e serem santarrões, sim, santarrões, muito santo, conforme está escrito em Apocalipse 22, 11. O tema desse vídeo é porque Jesus Cristo está do lado de fora da maioria dos crentes, ou da igreja, né, das igrejas aqui. Igreja, cada pessoa individualmente, isso junto é chamada de, no hebraico, de comunidade messiânica. Né? Jesus é o Messias, em hebraico é Mashiach, em grego é Christus. Né? E eu quero pedir para você que assista esse vídeo, que você é servo de Deus, que essa palavra não se enquadra para você, que você está seguindo a verdade, mas que serve de alerta para você não desviar do caminho estreito. Compartilhe com aqueles que é a maioria do nosso país, que estão dormindo no sono da indolência e indo para o caminho da perdição, não aceitando mais sofrer essa doutrina. Nós vamos ter por base o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, né, ao 22, e depois nós vamos ler o 3:20, que é o versículo base desse vídeo, e depois nós vamos ler aqui um texto que você tem vários vídeos meus que Deus me lembrou para eu ler, que é a 2 Crônica 7:14. Né? Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 3, do 16 ao 22, que diz assim: 16, 3, 16 ao 22. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel. Jesus é Amém, que é o começo, meio e fim, é o que faz, que é o assim seja, a testemunha fiel, com ele não mente, e verdadeira. Por que ele é fiel? Porque ele cumpre tudo sem acrescentar e diminuir o que está na Torá. Porque ele é verdadeiro? Porque ele fala a verdade e não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Não tem o verdadeiro por mentiroso e nem o mentiroso por verdadeiro. O princípio da criação de Adonai, porque tudo foi criado por ele e por ele nada do que foi feito se fez. Ele diz assim: eu sei as tuas obras. Né? Deus sabe o que cada um do dito crente do Brasil está fazendo, que não são obras agradáveis a Adonai. Que nem és frio, nem quente. Tomara que tu fores ou frio ou quente. Assim como tu és morno, e não és frio nem quente, a igreja brasileira, com exceção daqueles que se mantêm, que é o remanescente fiel do Senhor, que estão cumprindo a palavra, que estão entendendo tudo o que está acontecendo no mundo, como eu estou entendendo, como eu estou vendo Deus agir, porque esse momento político nós estamos vivendo, porque guerra na Ucrânia, porque esse movimento aí do anticristo, porque essas conferências fora do Brasil, porque esses funcionários do judiciário foram lá para fora, por que a União Europeia está balançando, por que essa COP27 aí do mundo, tudo isso aqui, nesse momento. Vocês não estão entendendo isso não? Eu entendo claramente. Senta um minuto.
Eu entendo claramente. Aqui é meu filho Samuel que está do lado da porta. Eu tranco para ele não atrapalhar o vídeo aqui. Eu entendo claramente o que está acontecendo. Né? Então, continuando, diz assim: porque és morno e não és frio nem quente, wact, vomitar-te-ei da minha boca. Não é da barriga, é da boca. Quando nós vomitamos, entendam bem, isso foi, quando eu fui fazendo esse vídeo aqui, ele foi me dando as coisas. Ele falou assim: eu não vomitarei da minha barriga, porque primeiro para você vomitar, você tá o aqui dentro podre, que está ruim, você joga para fora. Vem para a boca da boca e você coloca para fora. Deus já ficou tão pirado, tão enojado, tão irado com a comunidade messiânica, a igreja brasileira, chama a igreja de comunidade messiânica formada pelos servos verdadeiros. Igreja é o que eles chamaram de eclésia do grego, né? Deus ficou tão revoltado, tão triste, tão decepcionado com a igreja brasileira, que ele já saiu do estômago dele, daqui da boca, já passou pelo esôfago, por aqui, ele está assim, ó, para vomitar para fora. Não vomitou ainda, porque o tempo, o cronos de Deus, que não é o cronos, é o Kairos, ainda não chegou dele, para esse momento. Aí ele diz: como dizes? O que fala a igreja brasileira? Rico sou, tenho meu carrão, minha casa, campanhas e mais campanhas, vai te dar um carro melhor, vai te dar né? Que eu não entendo muito de marca de carro, que meu carro é no céu, não pensa de carro que lá eu vou voar. Tem um carrinho aqui, um paliozinho, que eu faço minhas coisas do dia a dia com minha esposa. Mitsubishi, Ferrari, esses carros aí que o nego fala, eu digo, mas é um bando de besta meu. O cara coloca um monte de ouro na mão, eu digo, pra que monte de ouro? Como faz a pessoa, o cara continua mijando fedorento, fazendo cocô fedorento, tudo. O que faz ouro na mão? O cara foi no meu trabalho, tem lá o genro dele levou ele lá, fica cheio de ouro, fica ele coitado. O que faz da pessoa? Se ele peça aquele ouro, vendesse, desse comida para os pobres, aí isso tira um efeito. Então eles estão preocupados com o carrão. A viagem se faz com Fusca, estão direitinho com Gol, com Palio, se faz com a Ferrari, com outra coisa. Né? Então ele diz assim, a igreja brasileira que Deus está fora. Ele diz assim: rico sou, estou enriquecido, tenho mais ainda, e de nada tenho falta, coitado. Não é só a igreja brasileira, como muitos caras que têm muito dinheiro, eles não precisam de Deus. Eu digo, coitado, você precisa assim. Aí eu vou dizer: Adonai, arranque o oxigênio desse soberbo velho aí. Respira agora seu oxigênio. Você que é ímpio, você que não é crente mesmo, estando morno. Você vai ver esse vídeo aqui. Me diz se consegue viver sem oxigênio. Respirar, cantar. Eu estou falando aqui porque Deus me emprestou o oxigênio dele, que ele criou. Aí ele diz assim: e não sabes que és um desgraçado, miserável. Me fala: Deus amou. Esses textos aqui nem gosto que se leia. A Jesus foi grosseiro? Não. Adjetivos. Uma pessoa que não tem a graça de Deus, ele é o quê? Um desgraçado. Uma pessoa que não tem a bênção do céu, ele é um miserável. A pessoa que não tem, que aqui fala que ele é pobre, que ele não tem uma casa no céu, só vai pegar as coisas do mundo, ele é um pobre, que não tem riqueza celestial. Uma pessoa que não vê o estado em que está a igreja brasileira, ele é um cego, né? O colega me mandou um vídeo aqui, né? Que foi muito interessante. Dizendo que agora, hoje é 15 de novembro, para gente orar pelo Brasil. Na hora de eu me dizer assim: meu servo, eu já dei a palavra para eles, para a igreja. É 2 Crônica 7,14, que diz assim: se o povo, vou ler para você aqui, estou sendo redundante porque Deus está mandando, eu sei. E se o meu povo, que se chama pelo nome, que ele diz assim, ele não diz assim: é o meu povo, ele diz, ó, é o povo que se é crente e está chamando pelo meu nome. Mas ele diz assim: se eles se humilharem, diz assim, o povo que diz pelo meu nome não está se humilhando. E orar, meu povo não está orando, oraçãozinha rapidinho que não se quebrando dentro do Senhor, não é oração. E buscar a minha face. Ele está dizendo: você não está buscando minha face. E se convertendo dos seus maus caminhos. Isso que é o cerne. A igreja brasileira não estão se convertendo dos maus caminhos, porque a igreja brasileira está morta, excetua-se os servos fiéis, por conta do falso evangelho, do outro evangelho que Paulo chama de maldito, que anuncia lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, por conta do evangelho podre, sujo, corrompido, que os falsos profetas, líderes de comunicações do Brasil, a maioria, exceto a tal da Globo, estão aí. Esse evangelho lânguido, mentiroso, que massageia o ego.
né? Eles não estão, como é que vão se converter ou vocês não se convertem? Ele está falando, você não se converte dos seus maus caminhos. Ele diz, então, essas 4 coisas aqui, a humilhação, a oração, a busca da minha face e o convertimento dos maus caminhos, então, aqui é um termo que ele está condicional. Diz assim, eu só vou ouvir dos céus, perdoar os pecados de vocês, será a terra de vocês, se vocês se humilharem, se vocês orarem de verdade, com o coração quebrantado, se vocês buscar a minha face, que não se busca, fica só em zap, televisão, tudo, mas não busca ter tempo para Jesus, 1 hora de madrugada, ter tempo para ler a Bíblia. Quem tira 1 hora para ler a Bíblia? Quem tem 1 hora e meia ficar pregando nas ruas? Ninguém faz mais isso. E se converter nos seus maus caminhos. Está aqui a resposta para a mudança de Deus. Tocar o sentimento do Senhor. Tocar o sentimento de Deus. Né? Eu assisti um testemunho, chorei muito hoje de manhã, testemunho judeu que se converteu nos irmãos da CCB, Congregação Cristã do Brasil. E o testemunho profundo, está no meu canal aí, no meu playlist, você pode entrar no meu canal, a porta é Jesus Cristo, e busque lá em Testemunho de Santidade. Eu tenho lá 10 playlists por assunto lá. Né? Tem Santos Antigos, que é hinos antigos. Tem Santidade ao Senhor, Testemunho de Santidade. Assisti mais tarde. Então eu postei esse vídeo em 5 do meu playlist. Né? Porque tudo que eu vejo na internet eu analiso, examino tudo e retenho bem, que a Bíblia diz. Vê se foi ortodoxo, se veio de Deus, senão nem imploro. Porque nós estamos no mundo, nós temos que ter a peneira do céu. Então está aqui. O que Deus quer que os crentes façam, que não estão fazendo. Ele já me falou isso. Eu lembro que antes da eleição, né, Deus mandou fazer um vídeo assim. Conselho. O pessoal ficou desesperado. Eu não, calma, que Deus está trabalhando. Né? E eu entendia eu achava que o povo iria, entre o primeiro turno e o segundo turno, iria se arrepender. O senhor, se eu fazer um vídeo, coloca esse texto aí. 2 Crônicas 7,14. Mas quando eu estava fazendo o vídeo, ele me fez entender, vocês não vão se arrepender. E acho que antes da eleição, um tempo ele falou comigo, meu servo, não falei para você que eles não iam se arrepender? Eles não mudaram. Continuam nos meus pecados, querendo ganhar na marra. Quando Israel, Deus permitiu eles ficar sob o jugo de Rassuero, de Ciro Peça, do Egito, foram 430 anos que Adonai deixou. Não adiantou eles brigarem contra Adonai. Aí quando Deus viu que eles estavam desesperados, chorando, que Deus mandou Moisés para um libertador. Entenderam? Então, o tema do vídeo é: por que Jesus Cristo está do lado de fora da maioria dos crentes da igreja? Porque o povo que se diz chamar pelo nome dele só fazem ato, mas não estão em santidade. Eles não querem largar os pecados deles. As mulheres não querem largar essas vestes imundas que, com o aval dos seus líderes, disseram que é uso de costume, sendo que esse é um princípio colocado por Deus de vestimento. Os pastores não querem sair do estado de letargia e conforto que estão para ir ao campo evangelizar. E nem convocar o povo, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nem convocar o povo para ir. Como eu fiz um vídeo ontem com 2 partes. A igreja brasileira está doente e não quer se consertar. Como é que uma igreja doente vai sarar um país doente? Eles não querem serem curados, porque qual é a doença, pastor? O pecado. Deus falou, os vossos pecados fazem a separação entre vocês e o vosso Deus. Vocês podem orar, clamar com a boca, mas o coração de vocês não foi quebrantado. Então, por que, pastor Nonato, que a dona disse para você que a igreja brasileira está doente e não quer ser curada? Porque não quer largar o pecado. As mulheres cada vez mais peladas, mais nuas. Os homens têm prazer em exibir elas como troféus. Né? Nas casas de oração que eu chamo de igreja, você não vai com aquelas irmãzinhas antigazinhas, tem uma outra que é um remanescente, elas não vão ali para adoração, elas vão para se exibir com um perfume mais chamativo que o outro. Se usa calça comprida, é pior, é o do inferno. E os vestidos que estão usando agora é transparente, lascado, colado, rachado, um salto desse tamanho, os cabelos tudo pirado da cor do inferno, aquela cor do demônio tem no inferno, as orelhas cheias de porcaria de ferro, cheias de tatuagem no corpo, as bocas pinadas, parece boca de Jezebel, que é um demônio, não querem. E os maridos apoiam. Aí eles estão cheios de dinheiro porque esse tipo de evangelho aí lânguido cria a expectativa falsa de que a pessoa, não, eu posso me salvar, que eu estou em pecado, meu pastor deu a voz. Mas a igreja não é do pastor que tem um dom. E o pastor do céu, que é o dono verdadeiro da igreja, Jesus, ele deu a voz para você andar toda pintada, encher sua orelha de buraco, coisa que nossa orelha, vem cá, olha se minha orelha tem algum furo. Alguém nasce com furo na orelha? Não. A cor do cabelo a dona já dá.
O nosso calcanhar é altão? Não, o calcanhar ele é proporcional. Então, tudo isso eles não conseguem ver. Só falam de dinheiro, falam de que o diabo está nos pés deles, coisa, eles estão debaixo do pé de Satanás. Porque o aguilhão é o pecado. O diabo domina o ser humano com o pecado. Por que ele fez Deus castigar Davi? Com a morte do filho do adultério, a espada nunca se afastar e os filhos de Davi pegar as mulheres dele, porque o Davi pecou. Então Deus, ele nunca é a favor do pecado. Nós temos que nos arrepender. Eu todo dia, eu fico me analisando. Senhor, eu tenho um pensamento que eu gostaria que é pecado, já peço perdão. Na dúvida, atire. Totou, 2 tiros, para não errar o alvo. Na dúvida, peça perdão. Não é vergonha a gente reconhecer nossos erros. Eu já falei assim, eu queria que algum pastor de qualquer assembleia, batista, presbiteriana, congregacional, me mostrasse que não é pecado a mulher andar com uma vestida de calça comprida, que mostra o formato da calcinha. Medida é sensualidade. Botar os peitos de fora, forar as orelhas. Que eles pegam para dizer que é lá, que Deus usa de maneira simbólica, eles querem colocar o metafórico para a literalidade. Não tem como, estão enganados. Olha como as judias que são ortodoxas, mesmo indo para o inferno, porque o que vai para o céu são os judeus messiânicos. Deus falou que pegou de 2 povos, fez um só. Né? O evangelho de Cristo é para judeus e para gentil. Para Paulo estava estabelecido o evangelho da incircuncisão. Para Pedro, que é os judeus, o da circuncisão. E esses 2 são um só. Então, eu queria que alguém me explicasse. Se não é pecado de lascívia, que o pecado de lascívia leva a pessoa para o inferno, ele pode ter conhecido Daniel Berg, Charles Spurgeon, Pedro, conhecido Paulo, tudo isso aqui. Mas se ele não dá santidade, eles vão para o inferno. Não é falar, aí tentar torcer a verdade, eles estão doentes. Me digam vocês, mulheres que usam calças compridas aí, não fiquem olhando para nada de vocês. É um dos pecados que Deus mais tem colocado na minha cabeça. Mais que os Espírito Santo fala, meu servo, olha como elas andam nas ruas. As mulheres ímpias olham para vocês, são iguaizinhas a vocês. Como vocês vão influenciar essas mulheres a se vestir? Eu sei que o Bolsonaro ficou decepcionado com o amor desses líderes malacheia que profetizaram que ele ia ganhar, mas não era vontade de Adonai. Deus usou isso aqui para desmascarar vocês. Eu botei o vídeo aí, de 2 Crônicas 7:14, eu digo, vocês têm que se arrepender. Como Deus falou, não vão se arrepender. Então não tem como Deus trabalhar a favor de vocês. Deus entrega na mão do diabo. Se o diabo trabalhou com fé, o problema é dele. Foi permissão de Deus. Nada na terra não cai uma folha sequer sem o conhecimento e sem o aval de Adonai. Entenderam? Estou aqui com 17 minutos. Vamos continuar. Então, nessa parte eu já falo. Por que Adonai está fora? Por causa do orgulho de vocês. Por causa da soberba que vocês não querem largar o pecado. Olhem para trás, há 50 anos, mais ou menos, eu me converti com 70 e poucos. Eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos. Eu lembro como era que as crentes do Brasil, as mulheres evangélicas, se vestiam, até as mulheres católicas. Os pais, não já ninguém na missa de culpa, tinha que estar de anágua, tudo. Eu lembro que você já pervertido esse ramo aí, mas aquela coisa, ela não tinha seguido para o pecado. Hoje em dia, os que chamam de protestantes, né, que é um termo que não é bíblico, né, que tem a ver, é um termo político. Nós somos servos, quando eu pergunto, pastor, o que entendeu? Eu sou um servo de Deus. Eu tenho o dom de pastor, evangelista e profeta. Deus me deu, está lá no Efésios 4:11, dons para a igreja. E esses dons são inspirações que Deus dá para te conduzir para diversos anos. O pastor, ele procura falar com as pessoas na boca de fumo, conversar com ele. Aí quando ele toma como profeta, é para denunciar o pecado, falar duro contra a igreja. Deus disse, não havendo profecia, o povo se corrompe. E quem produz a profecia? É o profeta inspirado pelo Espírito Santo, porque profecia nenhuma foi produzida por vontade humana. Ele diz, eu profetizo. Ele diz, eu profetizo, vocês profetizam. Não é o Espírito de Adonai, Ruach Kodesh, que usa a boca de vocês. Vocês estão enganados, todos. Todas as denominações se corromperam, até Deus e amor. Temos escândalos aí que não pode enganar. E o Senhor, se essa mulher estiver mentindo, só que negócio do escândalo lá, que vinha à tona. E veio. Nosso compromisso não é com denominação. Eu tenho um compromisso com Jesus Cristo e a Bíblia, e a verdade. Eu não tenho medo de morrer, que você de me matar. Só vou morrer no dia que Deus quiser. Que a minha vida está escondida em Deus. A vida de todo servo e serva que é fiel ao Senhor, nós somos servos de Jesus Cristo. Que em hebraico é Yeshua. Em grego é Jesus. Em português, Jesus. Que estão falando, o nome de Yeshua. Deus criou os idiomas. Em cada idioma, Jesus tem uma tradução. Então, Yeshua, irmão, colocou um comentário. Irmão, o nome não faz diferença. Se falar em português aqui, um demônio, em nome de Jesus, ele sai. Se falar em inglês, Jesus Christ, falar em Yeshua, lá em Israel, um demônio manifestado.
Em nome de Yeshua, ele vai sair. Em cada país o demônio tem o nome de Jesus. É um nome único. Em cada linguagem tem a sua tradução. O nome não tem nada a ver. Então, vamos continuar aqui. Eu disse por causa da arrogância, da soberba, que não quer se humilhar. Eles estão clamando, mas não estão se quebrantando. E os pecados continuam nele. Então Deus tem nojo de pecado. Ele morreu para apagar os pecados. Morreu para que apague seus pecados. A pessoa tem que confessar publicamente, reconhecer e deixar. Deus disse, aquele que se arrepende e deixa a porcaria dos batons, das novelas malditas, do Vale Tudo, dos esportes satânicos, desse salto alto, essas calças rasgadas, que é da Maria Mulamba, os irmãos chamam de Maria Mulamba aí. Caiu aqui rapidinho. Aqui, caiu do tripé aqui. Eu trabalho tudo na base da simplicidade. A minha câmerazinha que caiu do suporte. Né? Largar tudo isso, esses batons malditos, nós temos que ser o mais natural possível. Até um perfume que eu sei, você tem que usar um perfume que não seja chamativo. Uma coisa simples. Um leitinho de rosa. Nós não somos desse mundo. Não temos que nos moldarmos aos padrões culturais, os usos e costumes desse mundo que se chocam contra o princípio da santidade de Adonai. É santidade. Quando Isaías viu os anjos cantando, ele falou, santo, santo, santo. A palavra de ordem para a igreja brasileira é santo, é santidade. Aguiasmo, kadosh, separação, santidade de espírito, alma e corpo, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo, espírito, vossa alma, vosso corpo. Ele não quer santificar. Não tem como você ser santo interiormente e ser podre, nojento, imoral, indecoroso, impúdico, sensual, erótica, por fora. Santidade é uma coisa completa. Não tem como ela fingir uma santidade por fora como as freiras, mas está podre, por exemplo, que as freiras, muito embora se vestir com pudor e modéstia, mas adorando as imagens de cultura, rezando terço. É um conjunto. A Bíblia ela é tão perfeita que ela penetra, ela permeia espírito, alma e corpo, e ninguém engana uma falsa santidade de Deus, porque Deus faz a Bíblia desmascarar ela própria. Então Deus quer santidade nesses três aspectos. Então ele está fora. Por que ele está fora? Ele diz assim, ó, por causa do pecado. Mas o tema eu vou explicar direitinho, que diz assim. Não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sabe por quê? Nu. Ele diz mais embaixo. Aconselho-te, está dando um conselho, que de mim compres ouro provado no fogo. Por quê? O ouro é a riqueza do céu. Para que te riqueza? Ele não tem riqueza do céu. Eles querem carro, mas é todo mundo isso aqui. E vestes brancas, para que te vista. Ele vai lá para a última coisa. Ele primeiro fala da questão pobre e fala da última coisa, do último estado, que ele estava nu. Ele não está com conversas espirituais. Vestes brancas, para que te vistas, que estavam nu, e não apareça a vergonha da tua nudez. As mulheres estão nuas, eu disse que a coisa comprida é uma nua. A pessoa não está literalmente mostrando a genitália, os peitos, não. É botar qualquer tipo de veste que deixe a pessoa sensual, com estado de feitiço, chamativo e que atraia os olhares das pessoas, da cobiça. Vocês sabiam que essas roupas que são sensuais, quando a pessoa veste, os demônios que estão ali, ficam tudo no corpo da pessoa, é por isso que vou falar o termo aqui, é um sentimento de atração sexual nojenta, imunda, diabólica, incontrolável, que os homens têm incontroláveis. Não estou falando comigo, pastor, nós andamos na rua, mas que as mulheres puxam o olhar, meus amigos, são os milhares de demônios, que essas roupas foram consagradas ao diabo, esse estilo de vestimenta que eles usam, está atraindo os olhos dos homens que não estão nos jejuando, jejum, oração, buscando Deus. Só pode, as meninas estão podres, as crianças estão andando nua, pelada, literalmente. Ele diz assim, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os olhos com colírio para que vejas. Eles estão cegos, não têm o espírito da verdade. E eles, mesmo assim Deus te amou para querer salvar. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sem pois zeloso e arrepende-te. A igreja brasileira quer orar, mas não quer se arrepender. É o mesmo que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Eis que estou à porta. Aqui é o tema, o versículo que baseou para dizer. À porta. E bato. Se alguém ouvir, viu como eles estão cegos? Além de cegos, estão surdos. Não estão ouvindo. Nós estamos falando como profeta, os irmãos, as irmãs estão aí falando no YouTube, falando, mas não querem ouvir. Eles continuam, eu mando os vídeos para as pessoas que eles veem, mas não colocam comentário. Pastor, realmente, um ou outro que coloca, que é os escolhidos.
Jesus está do lado de fora da igreja brasileira. Do lado de fora. Antes. Esse que estou à porta e bate. Se ele for essa posição, Jesus, se alguém ouvir a minha voz e abrir, além de estar lá de fora, a porta está fechada. Entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Agora, para nós que somos vencedores, para os que vão se arrepender, para os que são fiéis. Ao que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. As igrejas, as plurais, crentes individualmente é formada, chamada de igreja no grego, eclésia, para fora, ou comunidade messiânica no hebraico. Então, fiz uns pequenos apontamentos aqui, nós estamos com 25 minutos, em 4 minutos termina. Vomitar da boca. Eu falei, não está no estômago. Jesus, como amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação, sabe tudo. Então ninguém pode se esconder. Tu pode me censurar, esse pastor é maluco, mas tudo que eu estou falando aqui foi Deus que mandou escrever. Porque o momento é de despertamento, o momento é de aperto de Adonai sobre a igreja, para eles tomarem vergonha. Ou vocês se convertem, ou Nabucodonosor vai apertar um pouquinho mais, porque a chave de ferro está na mão de Nabucodonosor, outorgada por Adonai. E Adonai vai chegar assim, ó, mais um cliquezinho. A igreja brasileira está apegada a riquezas terrenas, achando que isso é tudo, de nada tem falta, só de Jesus. Eles tem tudo, menos Jesus Cristo. Só que pelo fato de Jesus estar ao lado de fora ou do lado de fora, a igreja, o líder, ele está cego e não vê isso. É um desgraçado, um pobre, um miserável, um cego e nu. O líder, junto com um cego, guiando os cegos, indo para o inferno. O conselho de Jesus para você que está assim é comprar o ouro purificado no fogo, o fogo de Jesus Cristo. Isso é a riqueza verdadeira. Comprar roupas brancas. Isso diz que a roupa que está usando é suja. Sim. Também uma roupa transparente, que é o caso que estão usando aqui nas igrejas. Está nu e nem percebe. Ou seja, eles estão no estado de cegueira, eles estão numa condição de sensibilidade espiritual. As mulheres estão assim hoje. Estão ou não estão? Então aqui. Os homens, qual é o motivo de estar fora? Porque o povo está no pecado. Jesus não entra no corpo pecaminoso. Ele se aproxima dos pecadores quando o pecador demonstra para ele a vontade de se arrepender. Que ele olha para dentro do coração e vê. Essa pessoa quer se humilhar, orar, buscar minhas faces, saber do nosso caminho. Aí eu vou ouvir do céu. Será os seus, curar seus pecados, perdoar seus pecados, será as suas terras. Então as mulheres na parte da sensualidade, as mulheres na parte de mandar dos maridos, as mulheres de se sentir ponderadas, empoderadas e poderosas, os homens por serem covardes e medrosos e estarem coniventes. Os líderes por estar pegados a bem materiais, envolvidos em política, em miscuíno em política, aqui não é para se mexer em política, olhar pelos governantes. Shalom, Adonai, Alecha. Vai terminar o vídeo aqui, compartilhe. Se arrepende, igreja brasileira, para tu não ir para o inferno. Jesus está do lado de fora. Só vai entrar se você largar o pecado. Baruch Atah Adonai.